Vamos falar do Timão porque tem um novo ataque formado no Corinthians para as próximas partidas. Mais precisamente para esse jogo contra o Juventude, porque temos a suspensão de Ángel Romero, que vem recebendo algumas críticas, que não vem performando tão bem, não vem jogando tão bem, e abre a possibilidade para que Ramon Dias mude a configuração do ataque. Me parece muito claro que ele definiu um sistema com 3 zagueiros, mas, ao mesmo tempo, ele optou por tirar esses 3 zagueiros, mantendo o Ranieri nesse jogo contra o Grêmio, específico, um jogo de Copa, eliminatório, tem o jogo da volta, em que ele não terá o Ranieri. Então eu tenho muita curiosidade para saber de que maneira o Ramon vai montar essa equipe, porque ele não pode descuidar do brasileiro, né? O Corinthians hoje está fora da zona do rebaixamento, mas dependendo dos resultados da rodada, pode retornar. Então é preciso continuar ganhando. O Juventude, com o Jair Ventura, conseguiu vencer o Fluminense por 3-2 no jogo de ida também da Copa do Brasil, fase de oitavas de final, mas não vem bem no brasileiro, né? Desde que o Roger Machado saiu, o Juventude tem tido problemas. Mas é um time chato, viu? É um time que, mesmo sendo sob comando do Roger, que não está mais lá, mas eliminou o Inter no Gaúcho, eliminou o Inter na Copa do Brasil, chegou até essa fase de oitavas de final, tem jogadores como o Lucas Barbosa e Santos, o Nenê hoje é banco, né, mas tem o Gilberto, atacante, tem o Rodrigo Sanz, zagueiro, tem o Jean Carlos, né, que é um meia que está jogando muita bola, tem alguns nomes interessantes e é um time taticamente muito voluntarioso, então vai ser difícil, já vou dizer aqui que não vai ser fácil arrancar 3 pontos, mas o Corinthians precisa. Joga em casa, é uma equipe que está lá na parte de baixo também, tentando escapar de posições mais incômodas, e o Corinthians precisa vencer esse jogo. Só que aí tem a questão do desgaste, né? Como é que o Ramon vai tratar esse jogo, pensando na quarta-feira também em Curitiba, no jogo da volta, em que o Corinthians também precisa vencer. Pode não vencer, mas aí vai ter que derrotar o Grêmio nos pênaltis. Então, é um jogo em que o Timão precisa da vitória para avançar na Copa do Brasil. E aí tem essa questão do ataque. O Romero está suspenso para esse jogo contra o Juventude, então imediatamente ele já sai do time. E também, como eu disse, né, pela má fase, uma oportunidade do Ramon mudar o espectro ali na frente. E o Yuri Alberto teve uma cirurgia, né? Sofreu um procedimento cirúrgico aí nos últimos dias para retirada da vesícula. Ele teve que retirar o órgão por conta de pedras na vesícula. Ele, no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, estava meio abatido, chegou a vomitar no vestiário antes e tudo mais, foi substituído no intervalo pelo Giovani. E depois se verificou com exames, né, que ele tinha pedras na vesícula, fez uma cirurgia, não é uma recuperação tão simples, existe uma média aí de 4 semanas e o Corinthians pretende ter o jogador de volta nos próximos 20 ou 30 dias. Foi uma fatalidade, mas abre espaço também para, embora o Yuri seja o artilheiro do time na temporada e, na minha opinião, ter jogado bem nas últimas partidas, embora a perda de gols, e eu reconheço quando a galera critica esse quesito, mas acho que o jogo coletivo do Yuri melhorou, contra o Grêmio não, e aí até por essa dificuldade de saúde que ele teve, abre espaço para o Giovani. O Giovani ganhou muitos, subiu muitos degraus depois do gol, mesmo anulado, vejam só, né? O pessoal entendeu que, caramba, o Giovani tem que jogar, porque ele já vinha entrando bem. Ele fez o gol lá nos 50 minutos contra o Vitória, ele vem entrando bem, vem retendo a bola, pode jogar mais na referência, pode cair pelos lados, jogador de força física, personalidade, faz o gol ali, que por milímetros estava impedido e seria um golaço num jogo assim de muita tensão, de muita dificuldade. Ele entra no segundo tempo e, cara, dá um trabalho danado para o Grêmio quando o Corinthians tinha um jogador a menos. Então o Giovani pode começar a receber oportunidades. O Pedro Raul até teve um problema de lesão também e não foi nem relacionado no jogo contra o Grêmio. Então, assim, tá deixando o bonde passar. E o bonde me parece muito claro voltado para o Giovani nesse momento, que está muito preparado, assim, até pela entrevista que ele deu pós-jogo, está preparado para essa situação. Também é interessante a gente ver de que forma o Giovani responde com um universo maior, porque agora ele vai ter 90 minutos, ou menos, não sei, mas vai começar jogando. E o Cássio já dizia isso, né? Uma coisa é você ser o goleiro titular e você ser o reserva. Outra coisa é quando você assume a titularidade. Muda, a pressão é maior e a responsabilidade aumenta. Então, vamos ver como é que o Giovani vai responder. Mobilidade, talento para isso, ele tem de sobra. E acho que é o momento dele realmente. E o Wesley, né? O Wesley vinha sendo
titular, de repente perdeu muito espaço com o Ramon Dias, nessa configuração de time que ele mudou, colocando 3 zagueiros, ou mesmo com 2, baixando o Ranieri para ser o terceiro zagueiro sem a bola, né? E aí um volante com a bola, e aí recheando o meio campo para poder dar uma robustez para o time, ele estava jogando com 2 atacantes, o Yuri e o Romero. Ele não vai poder contar com os 2 agora. Bom, acho que abre espaço de novo para o Wesley ganhar uma oportunidade. Entrou muito bem no segundo tempo do jogo contra o Grêmio. Tem uma proposta do Crystal Palace para tentar tirar ele daqui e o Wesley está afim de ir embora. A informação de bastidor que eu tenho é que ele quer ser negociado nessa janela, o Corinthians quer, mas quer um valor a mais, né? Não quer os 18 milhões de euros que estão chegando, quer pelo menos 20. Então, não é que o Wesley não esteja mais com a cabeça aqui, não é. É que o Wesley quer aproveitar a oportunidade, o Corinthians também, mas quer mais dinheiro. Então, enquanto ele não é vendido, ele precisa jogar. Ele perdeu espaço, mas ele é um jogador ainda de mercado. Até por isso o Corinthians está no mercado buscando, né, pontas de velocidade exatamente para suprir uma carência que já sabe que vai existir ali na frente. Então, a tendência, a probabilidade é muito grande de que Wesley e Giovani sejam o ataque do Corinthians nesse jogo contra o Juventude. Se eles forem bem, eu diria até que o ataque está mantido para quarta-feira em Curitiba para jogar contra o Grêmio e talvez até daqui para frente. Estamos falando aí de uma ausência de praticamente um mês do Yuri Alberto. E o Romero, talvez entrando no decorrer das partidas, possa recuperar o bom futebol, possa fazer gols importantes, possa ser o cara importante coletivo que ele normalmente é para o time. Então, tudo isso vai ser verificado e talvez esse jogo contra o Juventude seja um grande teste para esse novo ataque. O resto do time é uma incógnita. Porque qual o nível do desgaste da galera? Será que o Ramon vai manter o Mateuzinho para deixar o Fagner para ser titular na quarta? Ou ele vai dar minutos para o Fagner pensando na quarta? Ou o Mateuzinho é o novo titular dele? Acho muito difícil, né? Porque o Fagner está voltando de lesão. Então, eu diria que a tendência é o Mateuzinho ainda seguir por ali, junto de uma zaga com o André Ramalho e Félix Torres. O André Ramalho tem 33 anos, 32, né? Ele está jogando todos os jogos desde que ele estreou. Será que nesse jogo do Brasileiro você não dá um descanso, bota o Kaká, por exemplo, que não jogou a última partida, mesmo voltando, junto do Félix Torres, ou o Kaká e o Gustavo Henrique, por exemplo, para testar uma nova formação, deixando, né, a dupla titular do Ramon, que não seria a minha, né, porque eu teria o André com o Kaká e não com o Félix Torres, mas enfim, deixando o André Ramalho e o Félix Torres para quarta-feira. Será que na esquerda ele dá uma chance para o Bidu? Tudo vai depender do nível de desgaste da galera, porque não dá para descaracterizar tanto o time, porque o Corinthians precisa vencer, mas tem que pensar na quarta, no jogo decisivo contra o Grêmio. Meio de campo. O Ranieri está suspenso na Copa do Brasil, né? A expulsão foi no jogo contra o Grêmio, então ele pode jogar. E aí ele tem o Alex Santana, que é titularíssimo, talvez o melhor jogador do time, não é o melhor, porque o Garro tá na frente, mas é um dos melhores, né? É impressionante como chegou bem o Alex Santana. Aí, Rian e Rodrigo Garro, se forem 2 zagueiros, ou Charles, né? Que acho que tem que esperar um pouco mais, enfim, para ter os 2 atacantes, o Wesley e o Giovani. Ou ele pode até fazer ele não tem jogado no 4-2-3-1, né? Porque aí ele poderia fazer o Pedro Henrique, o Wesley e o Giovani, mas aí ele tiraria um jogador do meio. Acho que ele não vai fazer isso, porque ou ele está jogando com 3 zagueiros, ou ele está jogando com um meio mais recheado para deixar apenas 2 atacantes. Estou tentando ler a cabeça do Ramon e identificar aqui de que maneira ele pode jogar nessa partida contra o Juventude, pensando na quarta-feira, mas sem descuidar do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham que ele deveria fazer? Sugestões? Muito bem, vamos às informações do Corinthians. Aqui no canal do Cereto. O Corinthians que está negociando com o atacante Thales Magno. Mas antes de falar do Thales Magno, eu quero passar outras notícias para vocês. Primeiro eu quero falar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto que passou pela cirurgia para retirada da vesícula por causa das pedras na vesícula e vai ficar cerca de 4 semanas longe do Corinthians. Pelo menos foi esse o comunicado que o Departamento Médico do Corinthians emitiu hoje, né? A mensagem que o Departamento Médico do Corinthians comunicou hoje, ele só vai estar liberado para jogar daqui 4 semanas. O clube aponta que o tempo médio de recuperação para esse procedimento é de 4 semanas, 1 mês. Pode ser que ele volte antes. O Corinthians trabalha com prazo de 20 a 30 dias para que o Yuri Alberto esteja liberado para voltar a atuar. O problema é que nesse período de cerca de 1 mês, né, 4 semanas ou 30 dias, o Corinthians terá jogos importantes pela frente, seja pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Sul-Americana, pela
Copa Sul-Americana pela Copa do Brasil e vai ficar sem o seu principal centroavante. Os jogos que o Corinthians terá pela frente e que o Yuri Alberto ficará fora com certeza. O jogo de volta da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima semana. Sem contar o jogo contra o Juventude, já não joga contra o Juventude no próximo domingo, né? Fica fora do jogo contra o Juventude no próximo domingo. Aí fica de fora do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo que será realizado no Couto Pereira. Também vai ficar de fora dos jogos da Sul-Americana, no dia 13 contra o Bragantino e no dia 20 contra o Bragantino. São jogos de volta são jogos de ida e volta da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. Então, só com o passar dos dias é que o departamento médico saberá da evolução do Yuri Alberto e será possível determinar o período exato que ele vai ficar inativo para a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. E com isso, quem vai ter chance de jogar domingo contra o Juventude será o atacante Giovani. Giovani deve ser o titular domingo contra o Juventude. Garoto que entrou muito bem na última partida, fez um gol contra o Grêmio, mas o gol foi anulado, infelizmente foi anulado, porque o Giovani estava impedido. Estava impedido por poucos centímetros, por um calcanhar estava impedido o Giovani, mas estava realmente em condições de impedimento. O Pedro Raul seria outra opção do técnico o Ramon Dias, mas o Pedro Raul não deve jogar porque está sentindo dores no joelho, pelo menos ficou de fora da última partida, entregue ao departamento médico. O Wesley é outro que deve pintar como novidade no jogo de domingo, porque o Romero está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Com isso, o Wesley deve aparecer como novidade no próximo domingo. Aliás, por falar em Wesley, o Wesley recebeu mais uma proposta do futebol da Europa, desta vez do Crystal Palace da Inglaterra, 18 milhões de euros. Olha, Crystal Palace, Fenerbahçe, Al Nassr, são times que se interessam pelo Wesley, né? Se interessam pelo Wesley. O jogador dificilmente vai ficar no Corinthians durante esta janela, provavelmente vai ser negociado até o dia 2 de setembro, que é quando termina a janela, provavelmente ele vai ser negociado. O Nottingham Forest desistiu da contratação do atacante, não vai mais contratar o Wesley, mas o Wesley provavelmente vai ser negociado no meio desta janela de transferências. Por falar em janela de transferências, por falar em contratações, o Corinthians negocia a contratação do Thales Magno, do New York City. Informação do Globoesporte.com, dos repórteres Bruno Cassucci e também do Emílio Botta. Ex-atacante do Vasco da Gama, tem 22 anos, voltou a atuar após longo período inativo devido a uma lesão. O Corinthians negocia a contratação do atacante Thales Magno. O clube norte-americano, o New York City, aceita abrir mão do Thales Magno e negocia as condições para tentar recuperar parte do investimento feito para contratá-lo em 2021. Ou seja, o New York City já aceitou negociar o jogador, mas ele quer recuperar parte do investimento feito para contratar o jogador. O Grupo City pagou ao Vasco da Gama cerca de 60 milhões na cotação da época, 60 milhões de reais na cotação da época. Devido a uma lesão no joelho, o Thales Magno jogou pouco neste ano. Após 5 meses sem atuar, ele voltou a campo há cerca de 2 semanas. De lá para cá, fez 3 partidas, 2 entrando no segundo tempo e 1 como titular. Então ele ficou 5 meses sem atuar, sem jogar futebol. No último dia, o Corinthians contrataria o Thales Magno para a posição de atacante, que é a posição considerada carente pela diretoria e pela comissão técnica. Lembrando que recentemente o Corinthians manteve conversas com o uruguaio Brian Rodrigues, mas não deu sequência ao negócio, e também conversa com o Gonzalo Plata, jogadores que atuam na mesma posição, na posição do Thales Magno. E o Corinthians também negocia com o Michael. Sobre o Michael eu vou falar daqui a pouco. Então, o Gonzalo Plata também é um jogador que o Corinthians está negociando. E deve fazer, inclusive, uma segunda proposta ao Gonzalo Plata. Deve fazer uma proposta ao Al Saad do Catar. Já fez uma primeira proposta de 8 milhões de dólares
Esta proposta não foi aceita pelo Al Saad do Catar, mas o Corinthians deve elevar esta proposta tentando a contratação do atacante. Então, a novidade é que o Corinthians tenta a contratação do Thales Magno e tenta também a contratação do Gonzalo Plata. Quer mais de um jogador para o ataque. A prioridade é o ataque no Corinthians. Até porque dificilmente o Michael vai ser contratado. O jogador é considerado caro demais. O Corinthians o Michael, que está na lista de reforços do Corinthians, o Michael pode até ficar livre do Al Hilal, mas o Corinthians considera que mesmo assim, mesmo que o Michael consiga a rescisão amigável do Al Hilal da Arábia Saudita, a contratação teria custo elevado. O pacote mensal pedido pelo atacante de 28 anos, entre salários, luvas e outros encargos, gira em torno de 3 milhões de reais por mês. É muita coisa. É o que eu disse ontem aqui no canal do Cereto, né? O Michael está pedindo 2 milhões e meio de reais de salário, mais 10 milhões de euros de luvas. É um valor praticamente impraticável. Não dá para contratar um jogador com esses valores. O valor supera o atual teto salarial do Corinthians. E na avaliação da diretoria do Corinthians, está acima do que o clube pode pagar no momento. A contratação não está descartada, mas só irá acontecer se o Michael reduzir consideravelmente a pedida. Lembrando que o jogador foi procurado por outras equipes do Brasil e também do exterior, e teria um compromisso verbal de procurar o Flamengo caso fique livre de contrato. E nem mesmo tendo os 57 milhões de reais reservados do patrocínio master da Esportes da Sorte, o Corinthians pretende investir tão alto para ter o Michael. Até porque não há consenso de que o atacante se encaixa no perfil de reforço midiático buscado. O Corinthians quer utilizar os 57 milhões de reais da Esportes da Sorte para contratar um reforço midiático. E não há consenso de que o Michael possa ser esse reforço midiático. De qualquer maneira, o Corinthians está tentando a contratação de um atacante. A prioridade do Corinthians é um atacante. Além do atacante, o Corinthians também tenta a contratação do Cuejar. O Cuejar, meio-campista do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. O Cuejar está tentando a rescisão contratual. Este é um pedido especial do técnico Ramon Dias. Se o Cuejar conseguir a rescisão contratual, aí o Corinthians fará a contratação, mas a informação é que o Cuejar está bem perto de conseguir esta rescisão contratual. Então, é uma contratação que o Corinthians está bem perto de fazê-lo. Ah, mas o Corinthians vai contratar outro volante? Precisa sim de volante? É porque esta é uma contratação da confiança do técnico Ramon Dias. Ele entende que com o Cuejar do time, o time vai mudar de prateleira, vai mudar de status dentro dos campeonatos que disputa. Vai consertar o meio de campo corintiano, o Cuejar. É a opinião do técnico Ramon Dias. Eu quero ouvir a sua opinião. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não estar perdendo nada. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Um grande abraço, tchau, fui.